Olá, gente boa, tudo beleza? Nós vamos iniciar nessa aula os estudos sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico, vale salientar que é um conteúdo bastante extenso, é o maior conteúdo de físico-química, aí por isso as aulas elas vão ser direcionadas para um determinado tópico do conteúdo, para que a gente não misture muito, não é? Isso seja bem fragmentado para que seja bem compreendido. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar com um fator importante, muito utilizado em prova, que se chama constante de equilíbrio. Aí a gente tem vários tipos de constantes, mas nesse momento a gente vai ver uma constante chamada de Kc. A gente vai aprender a calcular o Kc. Mas você tem que entender que essas constantes que a gente está falando só podem ser utilizadas em determinadas situações. Aí você me pergunta, professor, em que situação é que eu posso calcular uma constante de equilíbrio? Você só pode calcular a constante de equilíbrio se a reação química for reversível. O que é uma reação reversível? Quando ela tem dois sentidos de ocorrência. Né? Como é que a gente visualiza? É quando você olha para uma equação, ó, como você está vendo aqui no quadro, que tem várias, são equações que têm duas setas. A seta da esquerda para a direita se chama sentido direto. E a seta da direita para a esquerda se chama sentido inverso, né? Então, direto, inverso. Beleza? Bem, vamos pegar aqui esses dois exemplos para que a gente possa começar a ter a ideia de como se calcula uma constante de equilíbrio. Aí vale salientar o seguinte, toda reação química, quando ela vai começar, vamos pegar esse primeiro exemplo. Toda reação química, quando ela vai começar, ela não tem produto, o produto é zero, ela só tem o quê? Reagente. Então aqui, pegando esse primeiro exemplo, é como se a gente tivesse aqui, ó, só para ilustrar, é como se você tivesse aqui 2 mols de H2 reagindo com 2 mols de Cl2. Você vai colocar para reagir. Naturalmente que se a reação vai começar, ainda não tem produto, então o produto vai ser o quê? Zero. Com o passar do tempo, os reagentes vão diminuindo e o produto vai aumentando. Aí, à medida que o produto vai aumentando, a reação começa a pegar o sentido inverso. Aí você passa a ter sentido direto, sentido inverso. Isso ocorrendo com velocidades diferentes. No início, a velocidade do sentido direto é maior. A velocidade do sentido inverso é menor. Então, veja bem, ó, a gente vai ter uma velocidade direta e vai ter uma velocidade inversa. Então, ela está acontecendo nos dois sentidos. Aí o tempo vai passando, a velocidade direta vai diminuindo e a velocidade inversa vai o quê? Aumentando. Vai chegar um momento que a velocidade do sentido direto fica igual com a velocidade do sentido inverso. Aí, nesse momento que as velocidades ficam iguais, a reação química para de ocorrer de forma macroscópica. Porque microscopicamente nenhuma reação química para. Mas como o segundo grau trabalha com o macro, a gente vai falar assim, olha, parou, a reação entrou em equilíbrio, ela está parada, beleza? Então, repassando aqui. Então, o equilíbrio químico ocorre no momento que a velocidade do sentido direto de uma reação fica igual com a velocidade do sentido inverso. Aí a reação fica parada. Aí é nesse momento que a reação para, que a gente vai achar a chamada constante de equilíbrio, que é muito cobrada em prova. Então a constante de equilíbrio, tá certo? Ela vai ser representada, nesse caso, eu vou lhe explicar por quê, por Kc. Então como é que a gente calcula essa constante? A reação parou. Quando a reação está parada, aí você vai pegar o produto, vai pegar a concentração que formou do produto, tá certo? O produto aqui é quem? HCl. Você vai pegar a concentração que formou do HCl, elevar o seu coeficiente, você eleva o coeficiente e vai dividir pelos reagentes. É o produto das concentrações dos reagentes. Isso tudo em equilíbrio, com a reação parada. Então você vai ter
a concentração de H2 vezes a concentração de Cl2 elevada aos seus coeficientes. Como o coeficiente aí é 1, não precisa a gente colocar. Aí você montou a expressão da constante de equilíbrio para essa reação química. Aí vem a pergunta: professor, quando eu tenho uma reação química, todos os componentes da reação eu posso colocar dentro da expressão da constante? Não. Na expressão da constante, isso é fundamental que você entenda. Na expressão da constante Kc, só pode usar mol por litro, né? Só pode usar mol por litro e só pode ser colocado dentro dessa expressão gases e aquosos. O gasoso, o aquoso é quem pode entrar dentro da expressão da constante, beleza? Então, montou a constante, olhou para a reação, colocou só os gasosos e os aquosos dentro da constante. Os outros não entram. Aí você vai usar o que aqui para fazer a conta? Você tem que usar mol por litro. Você tem que encontrar a concentração de cada componente no momento do equilíbrio em mol por litro. Então vamos ilustrando. Aqui é mol por litro, mol por litro, mol por litro. Beleza? Fez a conta, achou a constante de equilíbrio. Vamos aqui para o segundo exemplo. Nós temos aqui 2CO gasoso mais O2 gasoso, resultando 2CO2. A velocidade da reação direta, não é? Como a reação de cima é a mesma coisa, chegou num determinado momento que ficou igual com a velocidade da reação inversa. Então, no momento que a velocidade da reação direta fica igual com a velocidade da reação inversa, a reação faz o quê? Entra em equilíbrio químico. Aí você vai calcular a constante. A constante, vale salientar, né? Repetir mais uma vez, ela só pode ser calculada quando a reação está parada. Como é que calcula a constante? Então, a constante Kc vai ser igual a... Você pega o produto, coloca aqui no colchete, né? A concentração dele em mol por litro, eleva ao seu coeficiente, né, que aí no caso é o quê? 2, e divide pelas concentrações dos reagentes. CO ao quadrado vezes O2. Como ali é Kc, você tem que colocar aqui dentro mol por litro. Aí vem a pergunta agora, professor, é constante de equilíbrio ter unidade? Aí veja bem. Os livros de terceiro grau dizem que a constante de equilíbrio é adimensional, ou seja, não tem unidade. Mas algumas provas, às vezes, elas questionam sobre a unidade. Aí como é que a gente vai fazer? Aqui nesse caso de cima, olha, se aqui eu tenho uma operaçãozinha matemática, se eu tenho mol por litro ao quadrado, e aqui é mol por litro vezes mol por litro, vai dar mol por litro ao quadrado. Então visualize com o professor. Em cima está mol por litro ao quadrado. Embaixo vai ficar mol por litro vezes mol por litro, dá mol por litro ao quadrado. Corta, corta, né? Corta o de cima com o de baixo, vai ficar o quê? Sem dimensão, vai ficar adimensional. O valor dessa constante é adimensional. Nesse caso aqui, veja bem, ó, se você tem, vamos operar aqui para você entender. A concentração aqui é mol por litro, beleza? Mol por litro elevado ao quadrado. Aqui embaixo, você tem também mol por litro ao quadrado. Mol por litro ao quadrado. Vezes a concentração do O2, que é em mol por litro. Aí veja que aqui a gente pode cortar, né? Aí vai ficar o quê? 1 sobre mol por litro. Se eu elevo isso aqui para o numerador, vai ficar como mol por litro elevado a menos 1. Então, enquanto aqui ficou adimensional, aqui já apareceu a unidade, tá certo? Mas que não deve ser a preocupação, beleza? Nós vamos agora aprender quais são as situações onde você calcula, como você fazer para calcular a constante de equilíbrio, certinho? Então vamos lá, nós temos 3 exemplos, vamos trabalhar exemplo por exemplo. Vamos lá então ao primeiro exemplo.
Vamos apagar aqui esse lado, né? Para que a gente possa ter espaço. É importante avisar que aqui eu coloquei as 3 situações que geralmente caem em termos de KC. Para que a gente possa ter o comparativo para entender quando é que você vai mudar a linha de avaliar. Beleza? Então vamos lá. Bem, vamos aqui ao primeiro exemplo. Gente boa, é o seguinte, você só pode calcular constante quando a reação química estiver parada, estiver em equilíbrio. Aí você me pergunta, professor, como é que eu vou saber que a reação está em equilíbrio? Pronto. Aí essa ideia a gente vai pegando com os exercícios. Toda reação química, quando ela já está parada, ela já está em equilíbrio, a questão no texto avisa, ela dá os valores e diz estão em equilíbrio. Que é o caso do primeiro exemplo aqui. Eu estou criando aqui uma situação onde você tem um recipiente e nesse recipiente você está fazendo essa reação química, tá certo? O volume do recipiente é 2 litros. Aí eu estou lhe mostrando aqui que essa reação já está em equilíbrio. Por quê? Porque esses valores que eu estou dando estão em equilíbrio. Isso vem no texto da questão. Então, quando você pegar uma reação química para calcular o KC e os dados já estão em equilíbrio, aí é só você montar a expressão e colocar os valores dentro da expressão e resolver a questão. Vamos ver como é que funciona, né? Qual é a expressão de equilíbrio para essa reação? KC é igual a... Então, constante de equilíbrio é o produto dividido pelo reagente, não é? Então, você vai fazer... Concentração de NO2 no equilíbrio elevado ao quadrado sobre a concentração de N2O4 elevado a 1. Aqui tem que ser mol por litro. Aí veja que aqui os valores dados não estão em mols por litro, estão em mols. Aí você tem que passar isso aqui para mol por litro. Para você passar isso aqui para mol por litro, tem que dividir pelo volume do recipiente, não pode esquecer. Então, vamos fazer a primeira operação. A concentração de NO2 no equilíbrio. A concentração de NO2 no equilíbrio é 0,12. Dividido por 2. Então, vai dar 0,06 mol por litro. Então, a constante de equilíbrio para essa reação vai ser 0,06 mol por litro ao quadrado. Vamos agora ao N2O4. Quanto tem em equilíbrio do N2O4? 1,44 mols. Dividido pelo volume, que é 2 litros, vai ficar 0,72 mols por litro. Fazendo essa continha, nós vamos ter 0,06 vezes, né, está elevado ao quadrado, vezes 0,06, dividido por 0,72. Então, essa conta deu 5, essa constante deu 5, vezes 10 elevado a menos 3. A gente não vai ter aqui uma preocupação com a unidade, já que a grande parte, né, a maioria não usa a unidade, considera adimensional. Então aqui está resolvido o primeiro exemplo. É assim que procede quando a reação está em equilíbrio. Aqui são as 2 situações que eu criei em que a reação não está em equilíbrio, ela está começando e você tem que interpretar o equilíbrio. Beleza? Então nós vamos analisar o primeiro caso aqui de reação que não está em equilíbrio. Vamos apagar essa parte para que a gente possa puxar os dados para cá. Então vamos lá, né? Então agora é trabalhar com cálculo da constante quando os valores dados não estão em equilíbrio. O que é que deve ser feito? Então vamos pegar aqui a primeira reação. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, resultando 2NH3 gasoso. Então, eu quero calcular a constante de equilíbrio para essa reação. Vou analisar os dados. Então, veja bem.
Em um recipiente de 5 litros, foram colocados, então veja que não está dizendo que está em equilíbrio, foram colocados. Então sempre que você lê a questão, que aqueles valores dados, vai dizer, vamos dizer assim, tem uns termos que são bem comuns, foi colocado, foi adicionado, foi introduzido. Então você já está sabendo que esses valores são os valores que estão iniciando o equilíbrio. Aí como é que você deve fazer? Você pega a reação química e vai avaliar o início. Ao longo da reação, vai tendo, os reagentes vão sendo consumidos, né? E o produto vai sendo formado. Aí nós vamos botar início, reagiu e o momento que a reação para, que é o momento do equilíbrio. Então, essa reação química está começando com quanto? 8 mols de H2, 4 mols de N2. Está iniciando com isso, né? Então, vamos colocar aqui. Essa reação está iniciando com 8 mols de H2. Então, aqui, 8. Está começando com 4 mols de N2. Então, aqui, 4. Toda reação, quando ela está começando, não existe produto. O produto é quanto? 0. Então, ela está começando assim. Tudo certo? Ela vai ocorrendo, vai ocorrendo. Aí é necessário que você tenha, no texto da questão, uma informação sobre o equilíbrio. Porque sem uma informação sobre o equilíbrio, não tem como você chegar. Aí o que é que acontece? Aí tem aquelas coisas já padronizadas que eles apresentam, que a gente já percebe que ali é o momento que a reação parou. Então, olhando para cá, foram colocados 8 mols de H2, 4 mols de N2 em um recipiente de 5 litros. No momento do equilíbrio, ele vai mencionar isso, tá certo? No texto. No momento do equilíbrio, foram encontrados 3 mols de NH3. Aí vamos raciocinar. NH3 é produto. No começo não tinha, era 0. Mas na hora que a reação parou, foram encontrados 3 mols de NH3. Qual o valor da constante de equilíbrio? Aí como é que a gente vai fazer? Para avaliar um equilíbrio químico, é necessário que a gente saiba quanto reagiu de cada substância e quanto formou do produto. Beleza? Só que as questões, quando elas falam do equilíbrio, ela não dá, nem sempre ela vai dar todos os valores que reagiram ou todos os valores que formaram. Geralmente ela dá um valor, como aqui deu, tá vendo? Formou 3 mols de NH3. Pronto, isso aí é um valor, é um dado, né? Um dado do equilíbrio. Aí, o que é que a gente tem que fazer? Usar cálculo estequiométrico para avaliar o equilíbrio químico. Aí esse cálculo estequiométrico tem que envolver, não pode esquecer isso, ou um valor que formou, um valor que reagiu. Então, na hora de fazer o cálculo estequiométrico, a gente tem que usar ou um valor que formou ou um valor que reagiu. Aqui nós temos um valor que formou, tá vendo? Formou NH3, até o momento do equilíbrio, formou 3 mols de NH3. Aí quando a gente tem esse valor, é suficiente para avaliar o equilíbrio. Como é que faz isso? Você vai fazer assim, ó. Primeira coisa, vai pegar os coeficientes estequiométricos, ó, aqui não tem nada, é 1, não é assim? Aqui não tem nada, é 1. Então, você vai fazer 1 está para 3, está para 2. Você pega os coeficientes estequiométricos. Agora vai montar a regra de 3. A regra de 3 tem que ter ou que reagiu ou que formou. Nesse caso, formou quanto? 3 mols NH3. Se aqui formou 3, gente boa, é porque aqui reagiu X e aqui reagiu Y. Vamos fazer essa continha, né? 2 vezes X dá 2X. 3 vezes 3, 9. Então, X vai ser igual a 9 dividido por 2. Então, esse X vai dar quanto? 4,5 mols. Aí, como é que a gente interpreta? Começou com 8, o hidrogênio começou com 8, reagiu 4,5. Então, se eu comecei com 8 e reagiu 4,5, vai restar, sem reagir, 3,5. Tudo certo? Vamos analisar agora o N2.
3 vezes 1 dá 3, 2 vezes y dá 2y. Então, 2y vai ser igual a 3. Então, y vai ser 3 dividido por 2. Então, y vai dar quanto, gente boa? 1,5 mol. Aí, como é que a gente interpreta? Começou o nitrogênio, começou a reação com 4 mols, mas reagiram 1,5 mols. Então, se você começou com 4 e reagiu 1,5, quanto é que resta no equilíbrio? 2,5. Então, aqui são os valores no equilíbrio. Aí são esses valores que você coloca na constante. Mas a constante, veja bem, vamos botar aqui a constante. Essa constante vai ser calculada como? NH3, né, o produto dividido pelo reagente. Então, NH3 elevado ao quadrado sobre N2 elevado a 1 vezes o que, gente boa? H2 elevado ao cubo. Aí, esses valores estão em equilíbrio, eu vou jogar aqui dentro. Mas esses valores estão em mols, não é? Estão em mols. E aqui a gente tem que colocar mol por litro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar esses valores e dividir pelo volume, que é quanto? 5. Então, vamos fazer essa continha. NH3, quanto é que eu tenho no equilíbrio? 3 mols. Então, 3 mols dividido por 5 vai dar 0,6. Então, a constante vai ser igual a 0,6 elevado ao quadrado, beleza? Dividido por, vamos para cá. Quantidade de N2 no equilíbrio, 2,5. Então, 2,5 dividido por 5. Aqui a gente pode ir direto. Então, 2,5 por 5 vai dar 0,5. Então, aqui vai dar 0,5. Vezes o H2. Quanto é que eu tenho de H2? A gente botou 3,5. 3,5 por 5 litros. 3,5 por 5 vai dar o quê? 0,7. Beleza? 0,7 elevado ao cubo. Então, vamos operar esses valores. 0,6 ao quadrado vai dar 0,36, dividido por 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7 vezes 0,5. Então, essa continha de baixo deu 0,1715. Fazendo a conta, nós vamos ter 0,36 dividido por 0,1715. Então, essa continha deu 2,09. Então, essa constante de equilíbrio é aproximadamente 2,1. Conseguiu entender o que eu disse? Repara a diferença desse exemplo 2 para o exemplo 1. O exemplo 1, a reação já estava em equilíbrio. Então, só foi colocar direto aqui e resolver. O exemplo 2 não, ela está iniciando. Aí você vai fazer início, reagiu, equilíbrio. E vai ter uma regrinha de 3. Aí não pode esquecer que a regrinha de 3 é sempre baseado ou em quem formou ou em quem reagiu. Vamos apagar esse espaço aqui para a gente analisar esse terceiro exemplo. Tá certo? Então vamos puxar para cá. Então, estou mostrando as situações que aparecem em provas sobre cálculo da constante de equilíbrio Kc. Vamos puxar essa reação química. H2 gasoso mais Cl2 gasoso, resultando 2HCl gasoso. Vamos fazer a análise da questão, né? Em um recipiente de 1 litro foram colocados, aí isso é que tem que estar na sua cabeça, toda vez que a questão falar, foi colocado, foi introduzido, foi adicionado, está iniciando. Ali são dados iniciais, não são dados que a reação está em equilíbrio. Aí você vai ter que avaliar o equilíbrio. Aí sempre você avalia assim, ó, início, tá certo? Início, reagiu, equilíbrio, porque o cálculo só pode ser feito aqui, ó, no equilíbrio. Beleza? Então vamos analisar lá a leitura.
Em um recipiente de 1 litro foram colocados 4 mols de H2. Então vamos aqui, 4 mols de H2. E 4 mols de Cl2. E 4 mols de Cl2. Se a reação vai estar começando, né? Foi colocado, está começando, o produto é quanto, gente boa? 0. Aí agora você tem que avaliar. Aí se ligue nisso. Toda questão que está iniciando, ela tem que dar alguma dica aqui. Alguma dica no equilíbrio para que você possa fazer o cálculo. Você tem que ter um valor aqui. Aí esse valor pode ser dado de várias formas. Repara como é que ele foi dado. O grau de equilíbrio em relação ao H2 é igual a 50%. O que é grau de equilíbrio? Nós vamos apagar ali para puxar os dados para cá. Então veja bem. Grau de equilíbrio, o que é que significa isso dentro de equilíbrio químico? Então, o grau de equilíbrio, na realidade, ele é dado em porcentagem. Tem uma formulazinha que você calcula o grau de equilíbrio, tudo certo? Então, olha, o grau de equilíbrio é sempre baseado em um reagente, ele é para um reagente. Ele vai dizer, o grau de equilíbrio vai dizer quanto reagiu daquele determinado composto até a hora que a reação parou. Beleza? Nesse caso aqui, o grau de equilíbrio é 50% em relação ao H2. Significa dizer que até a hora que a reação parou, reagiu de H2 50%. Mas tem uma formulazinha. Grau de equilíbrio são os mols que reagiram, tá certo? Mols que reagiram sobre mols iniciais, isso aqui multiplicado por 100. Ele é dado em porcentagem. Então vamos ver para que é que ele serve. Então essa reação química começou com 4 mols de H2 e 4 mols de Cl2. No momento do equilíbrio, o grau de equilíbrio é 50% em relação ao H2. Aí o que é que eu entendo? Vamos analisar. Que o H2 começou com 4 mols. Então, para o H2, 4 mols representa quanto? 100%. Mas até o momento que a reação parou, reagiu quanto? Reagiu 50%. Então, se reagiu 50%, fica bem claro que o grau de equilíbrio é a porcentagem que reagiu. Então, fazendo essa continha, esse X dá quanto? 2 mols. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Quanto de hidrogênio reagiu? 2. Aí agora, presta atenção que está no quadro. Para avaliar um equilíbrio químico, eu tenho que ter ou um valor que formou, para eu fazer a regra de 3, ou eu tenho que ter um valor que reagiu para que eu use na regra de 3. Vamos fazer a regra de 3 agora para esse exemplo. Então vamos chamar aqui de número 2. Na hora de fazer a regra de 3, você pega os coeficientes. 1 para 1 para 2. Então, 1 para 1 para 2. Quanto é que reagiu de hidrogênio? 2 mols. Se reagiram 2 mols, gente boa, aqui reagiu o quê? X e aqui formou Y. Certinho? Vamos fazer essa conta. Essa conta eu acho que dá para a gente ir direto. Ó. 1 vezes X dá X, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes Y dá Y, 2 vezes 2, 4. Beleza? Então vamos pegar esses números e trazer para cá. O cloro começou com 4, reagiu quanto? 2 mols. Se reagiu 2 mols, não é? Vamos avaliar agora. Começou com 4, reagiu 2 mols, restam 2 mols. Começou com 4, reagiram 2 mols, restam 2 mols. Produto não reage. Você já grifa aí, ó, já marca aí que aí não tem reação química. Produto forma. Quanto é que formou do HCl? Gente boa, formou 4 mols. Beleza? Você já sabe que tudo aqui está em mol, né? O professor não está escrevendo, mas você está compreendendo que é mol. Aí chegou o momento agora da gente calcular a constante, né? Então vamos fazer o cálculo da constante de equilíbrio para essa reação química. Toda constante, como a gente já está vendo desde o início,
é o produto dividido pelo reagente. Então vai ficar a concentração formada de HCl elevado ao quadrado sobre a concentração restante de H2 vezes a concentração restante de Cl2. Quando a gente fala restante, é porque quando a reação atinge o equilíbrio, para o reagente você tem o que resta e para o produto você tem o que formou. Então, aplicando na expressão, nós vamos ter qual a quantidade de HCl que formou? 4 mols. Posso colocar direto aqui? Posso. Por quê? Porque o volume do recipiente é de 1 litro, como você viu no textozinho. Quando o volume do recipiente é 1 litro, você pode colocar direto, porque fica mol por litro. Então vai ficar 4 elevado ao quadrado sobre a concentração do H2, 2, vezes a concentração do Cl2, 2. Fazendo essa conta, né? Operando essa conta, nós vamos ter 4 ao quadrado dá 16, dividido por 4 dá 4. Então, essa é a constante de equilíbrio para o segundo exemplo. Tudo certinho? Então, um abraço, até a próxima aula.